Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Muito bom estarmos juntos, chegarmos juntos, persistirmos nas boas intenções. O senso comum fala que de boa intenção o inferno está cheio, mas é rigorosamente mentira. Olha a sua volta, você vai ver que muitas ações muito semelhantes entre si diferem completamente, exatamente pela intenção que se tem. Duas pessoas podem se encontrar na periferia dando cestas básicas. Uma pode ser um solidário, um religioso, uma pessoa de uma ONG. Outra pode ser um candidato a vereador. Outra ainda pode ser um traficante entregando uma cesta básica. Se o primeiro pode ter solidariedade, o segundo claramente tem um interesse individual, e o terceiro coloca a aparente caridade a serviço de uma estratégia de defesa do mal. Olha só como podem ser diferentes as mesmas atitudes, por exercício de pensamento, a mesma cesta, para famílias igualmente carentes, mas serem em seu mérito atitudes muito diferentes. Muito bem, hoje viemos falar sobre isso. Virtude e mérito, caridade e valor. Quando é que os atos têm valor? Quando é que as virtudes, as ações podem ser consideradas realmente virtudes? Vamos lá? É o capítulo 12 de O Livro dos Espíritos, capítulo 12, que tem por título A Perfeição Moral. Vejam vocês. E o primeiro item tem como título As Virtudes e os Vícios. Vamos começar, como já dissemos, estudando a virtude e o mérito da virtude. Questão 893. Todas as virtudes... Não. 893, Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Haverá uma virtude que tem mais mérito que as outras? A resposta é: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Existe virtude sempre que há resistência voluntária à prática das más tendências. Resistir às más tendências por si só já é uma virtude. Deixar de fazer o mal para o qual nos sentimos impelidos é já uma virtude por si. Continuam os espíritos, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Lembremos da cesta básica do candidato e do traficante. Sem segundas intenções. O sacrifício do interesse pessoal, quando abrimos mão de algo que iria nos beneficiar
para fazer o bem dos outros, o mérito é maior. Colocam aqui os Espíritos. E terminam dizendo assim: a mais meritória das virtudes é aquela que tem por base a mais desinteressada caridade. Então, terminam os Espíritos falando que o maior mérito está no sentimento da caridade, sem que haja nele qualquer interesse. Por isso é que nós precisamos nos abster de julgar a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Não há como, porque o verdadeiro mérito está no desinteresse, e o desinteresse é todo interior, todo de foro íntimo, território em que nenhum de nós consegue penetrar, observar, avaliar. Simplesmente devemos nos abster de julgar e buscar em nós aquilo que tanto cobramos que o outro faça. É um pensamento de Mahatma Gandhi. Faça em você a virtude que tanto exige dos outros. Não é? Precisamos buscar fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem buscar um retorno. Jesus diz: quando fores dar um jantar, convide os pobres, os estropiados, as pessoas que não poderão lhe retornar o jantar. Porque se você convidar aquele que vai convidar você de volta, nenhum mérito terá. Não fica clara a questão, a importância do desinteresse? Busquemos nós a atitude, o bem, a fraternidade desinteressada. E deixemos o julgamento da fraternidade, da caridade que os outros fazem apenas para Deus. Não é? Pergunta 894. Ainda no campo da virtude e do mérito. Kardec pergunta: existem pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem que precisem vencer nenhum sentimento contrário. O bem simplesmente brota espontaneamente, naturalmente, da sua alma. Elas têm tanto mérito quanto aquelas pessoas que precisam lutar contra a sua própria natureza e vencê-la para fazer o bem? Qual das duas tem mais mérito? A pessoa em que o bem já é natural e espontâneo, ou aquela que precisa vencer suas más tendências para praticar o bem? O que você acha? Vamos lá. Os Espíritos respondem assim: as pessoas que não precisam lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Elas lutaram em existências anteriores e venceram. Para essas pessoas, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem todas naturais para elas. Fazer o bem tornou-se um hábito. Como velhos guerreiros, elas devem ser honradas pela posição elevada que conquistaram. Mas a resposta sugere que não há por que atribuir mais mérito
ao bondoso que já alcançou a naturalidade do ato bondoso, do que aquele que precisa lutar contra a sua própria natureza. Por quê? Porque esse que hoje conquistou a espontaneidade e a naturalidade do ato benfazejo, já foi, em existências anteriores, um lutador contra suas próprias tendências, contra o seu próprio egoísmo. Então, aquele que precisa lutar será um dia o que faz o bem naturalmente. E aquele que faz o bem naturalmente hoje foi, em existências passadas, foi o que precisava lutar contra si mesmo. É mais ou menos como numa escola. Quem tem mais mérito? O aluno que já aprendeu uma lição ou o aluno que está em aprendizado dessa mesma lição? Vejam, meus amigos, em ambos os casos há um compromisso concreto e verdadeiro com o bem. O aluno da educação infantil não tem mais mérito do que o aluno do ensino fundamental, do que o aluno do ensino médio, do que o aluno do ensino superior, se todos eles apresentarem uma vontade clara e sincera de aprender. Não interessa o estágio em que se está. Todos temos as nossas fases de desenvolvimento, nossos estágios de aprendizado. Não interessa o estágio que se está, interessa o compromisso, a vontade, a boa vontade. Não parece interessante essa posição? Terminam os espíritos essa questão sobre o bem natural e o bem que requer esforço com a seguinte observação: como os homens ainda estão longe da perfeição, esses exemplos espantam pelo contraste. E eles, os homens, os admiram tanto mais quanto mais raros eles são. Mas saibam que nos mundos mais avançados, o que na Terra é exceção, lá é regra. Nesses mundos, o sentimento do bem está por toda parte e é espontâneo. Porque eles são habitados somente por espíritos bons. Em um mundo assim, uma única intenção maligna seria para eles uma exceção monstruosa. É por isso que nesses mundos os homens são felizes. Assim também será a Terra. Será na Terra quando a humanidade se transformar e compreender que é preciso praticar a caridade no seu verdadeiro sentido. É muito interessante descobrirmos que a caridade não é uma virtude dos santos, mas dos lúcidos, já que é através da prática do bem, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, que conquistamos uma perspectiva mais ampla, que aprendemos a ver o mundo com outros olhos, que expandimos o nosso olhar. O grande aprendizado, a grande cura está na prática do bem, porque é dando que se recebe, como disse Francisco de Assis. Não é uma questão de santidade, de pureza de alma, é uma questão de lucidez. É tão lúcido quanto um doente tomar o remédio que lhe foi prescrito pelo sublime médico.
A prática do bem foi receitada por todos os melhores médicos, por excelência, por Jesus. O mérito de seguirmos Jesus, diferente dos que se dizem cristãos por título, por posição, por rótulo, o mérito de efetivamente seguirmos Jesus é apenas o mérito da boa vontade. E não da aparência, do status, da prepotência, da vaidade. O que é, sim, um mérito muito grande. Pensar como os Espíritos nos incitam aqui, na caridade desinteressada, aqui na Terra, numa humanidade em que praticamente tudo que se faz por interesse, é reconhecer que a verdadeira virtude é rara, como diziam os Espíritos aqui. Quase sempre que ajudamos alguém é esperando ser ajudado em troca. Escolhemos mesmo a quem fazer o bem, já prevendo a gratidão, prevendo o retorno do ato bondoso que praticamos. Que assim, então, deixa de ser um ato bondoso, deixa de ser uma verdadeira caridade. É claro que o ato bondoso nos cerca de bem, nos areja, nos faz brilhar na nossa luz. É claro que aquele que pratica o bem é sempre o maior e o primeiro beneficiado. Mas é ainda mais claro, como disseram os Espíritos aqui, que o efetivo bem depende de não calcularmos o retorno, dele brotar espontaneamente de nós. É o bem irrefletido, é o bem automatizado, naturalizado, é o bem espontâneo. Sim, ainda estamos muito distantes desse estágio. Mas refletirmos, estudarmos sobre a importância do bem, que pouco ou nenhum valor terá o bem proclamado frente ao bem efetivado, disse Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Essa certeza da importância do bem efetivo, do bem praticado, deve nos preencher os corações. Devemos todos entender que esse bem, porém, precisa ser exercitado. E que o bem perfeito, o bem automatizado, não será alcançado sem que superemos o bem que precisa, que necessita superar o egoísmo. O ótimo não pode ser inimigo do bom. Abramo-nos para o exercício do bem, ainda que visemos interesse. Abramo-nos à prática da virtude, ainda que ela calcule, percebendo o cálculo e nele o terreno que ainda temos para avançar, para alcançar a verdadeira virtude.
mas pratiquemos, façamos o bem. Façamos o bem que olha quem, façamos o bem que calcula o retorno que vai ter. Mas façamos o bem nos percebendo nesse cálculo, nessa ostentação, nesse enviesamento da prática bondosa. Não para nos punir, não para nos desvalorizar, mas apenas para nos perceber. Não é preciso nos punir. É preciso apenas vigiar os nossos próprios atos, conquistarmos essa posição de sermos observadores de nós mesmos. E a cada vez que percebermos que estamos sendo dominados, estamos entregues a interesses egoístas, simplesmente buscarmos uma melhor sintonia. E assim como o alcoólico, quando vai numa festa que se distribui livremente bebida alcoólica, deve ficar alerta, assim como o viciado em jogos, se for a um cassino, precisa ficar muito vigilante, nós também admitamos as nossas limitações, os nossos vícios. É fundamental essa humildade de perceber, de não dar desculpas, de falar: eu tenho uma tendência, eu tenho um vício. E vigiemos, atentemos, nos precavamos das quedas por essa autoobservação e por essa busca de uma vibração mais alta. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, diz Jesus, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito vem de Deus, mas o ego ainda é feito de preconceitos, de crenças, de vícios. E por isso, assim como uma criança que não enxerga nada em amplitude, e que precisa ser vigiada pelo adulto, nós precisamos vigiar a nossa imaturidade, a nossa precariedade, a nossa fraqueza. E vigiando, busquemos a força na oração, busquemos a força nos anjos da guarda, nos espíritos familiares, em Jesus, em Deus, para bem atravessarmos todas as possibilidades de queda, que são inúmeras em cada dia. Vejam se isso não é precioso para o nosso aprendizado. Virtude e mérito. Estudemos em São Francisco, em Mahatma Gandhi, em Buda, em Paulo, em Jesus, no espírito que mais afinizar com a sua posição. Estude, assimile, assuma modelos elevados, sem impaciência, sem ansiedade, sem pressa, avançando milímetro em milímetro, passo a passo, é que podemos efetivamente nos colocar a caminho da luz. Muito bom. Lembramos hoje da mamãe virtuosa da humanidade, da mãe protetora, carinhosa, firme, atenta, que nos corrige, mas que nos ama profundamente. Maria de Nazaré. Estamos fazendo todas as orações, os nossos dias de oração-ação, voltados
a essa proximidade com Maria de Nazaré, pela informação que obtivemos de espíritos elevados através de médiuns confiáveis, de que no dia 31 de outubro agora, a Terra passará por uma intervenção, por um pedido, por uma faxina, por um serviço, pela proximidade com a grande Maria de Nazaré. E vamos usando cada dia nosso, cada encontro nosso, para nos aproximar de alguma forma, cada vez mais, de Mãe Maria. Dizendo, é claro, a sua oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e pretos, brasileiros e estrangeiros, de uma religião ou de outra. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso aprendizado, agora na hora de nossa cura, agora e na hora do nosso parto, agora e na hora da nossa transformação, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, acabamos agora o nosso exercício, saudando os amigos todos. Gugu Souza, expressando sempre sua gratidão. Marco Aurélio Trindade, dizendo: o bem é uma eterna lição, sempre tem mais uma aula. Ainda mais para nós aqui, quem pode se arrogar a posição de constante servidor do bem, não é? Sempre teremos mais uma aula, mais uma lição. Muito bem, Marco Aurélio, muito bom você, a sua observação. Lúcia Galvão, dando seu boa noite. Domingos Natalo, Miriam Otaviano. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, servindo, que é o grande exercício para alcançarmos o amor segundo Jesus. Busque ser útil a cada oportunidade. Isso dá uma alegria, isso dá um prazer, isso dá um avanço, isso dá uma expansão de perspectiva imprescindíveis. Mari Pereira, dando também o seu boa noite. Mônica Silva, Enir Cajazeira, André Salvatore. E nós estimulamos sempre os nossos amigos, compartilhemos, estimulemo-nos uns aos outros, ainda mais nesses dias que antecedem a nossa comunhão com Mãe Maria. Dia 31, às 18h21, horário local, ou seja, após a nossa reflexão, estaremos com Maria. Até lá, a cada dia, nos aproximaremos, nos afinizaremos, nos elevaremos para nos aprontar para esse sublime encontro. Muito obrigado pela presença, compartilhem, chamem pessoas e sigamos nessa caminhada com a presença tão luminosa, a mais luminosa depois de Jesus. Paz e bem, feliz pelo nosso exercício e até amanhã.